Boa noite. Boa noite, está todo mundo aí já? Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos participar de mais uma live da Sociedade Amazonense de Pediatria. Nós escolhemos um assunto de extrema importância para toda a comunidade médica também e a todo o pessoal da educação, que é o retorno às aulas das crianças. Como que isso está sendo organizado, como que nossos filhos vão poder voltar à escola com segurança. Nós sabemos que o Covid-19 é uma doença que chegou e nos deixou extremamente preocupados, a partir do momento em que é uma doença infecto-contagiosa, que se transmite com facilidade, e eu não tenho a menor dúvida que, no primeiro momento, o afastamento, o isolamento das crianças foi necessário até que nós tivéssemos uma tranquilidade com relação à doença, desenvolver dessa doença, como que essa criança acometida da doença se recupera. Enfim, eu acho que tudo isso, durante esses quase 4 meses de isolamento social, deixou muito claro e muito tranquilo a comunidade pediátrica com relação ao Covid-19. Mas nós precisamos estar conscientes da importância da escola como um processo educativo para a criança, como continuidade, apesar de todas as mudanças que foram feitas dentro do calendário, essas crianças tiveram que se adaptar à atividade remota, os pais tiveram que se adaptar, ajudar nas orientações, mas hoje a gente vai tentar tranquilizar e também despertar um pouco vocês na importância de voltar com segurança, inclusive com saúde mental. Nós convidamos o professor Evandro Baldassi, ele é professor livre-docente da cadeira de Pediatria e Infectologia da Universidade de São Paulo. Ele vai poder tranquilizar a gente com relação à doença e os aspectos que nós vamos valorizar nesse retorno às aulas. Além disso, nós vamos também contar com a presença da doutora Marília Bitbol, que é neuropediatra e é membro do Departamento de Neurologia Pediátrica da Sociedade Amazonense de Pediatria. E eu, como mediadora, sou Rosiclei Pinheiro, sou pediatra e neonatologista e professora de saúde da criança da Universidade Federal do Amazonas, e faço parte do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, eu queria dar as boas-vindas ao doutor Evandro e pedir que ele fale um pouco para a gente do que é o Covid-19 em crianças. Olá, pessoal, boa noite, pessoal aí da SAPED, boa noite, Rosiclei. Esse assunto realmente é um assunto extremamente importante, tá certo? Porque vários estados e várias cidades estão programando o retorno às aulas e isto começa a gerar nas pessoas, nas famílias e nas próprias crianças diferentes estados emocionais, né? Essa volta às aulas é absolutamente necessária. Podia a Bruna colocar a transparência, por favor? É necessário, porque essas crianças, mesmo com um programa educativo com base seria anterior, seria a transparência anterior. Anterior ainda. Mais uma. Não é anterior. É uma que tem algumas coisas vermelhas. Isso, aí, ótimo. Então, necessário, em função de que as crianças, esse tempo todo afastadas das escolas, presas dentro de casa, começam a desenvolver mecanismos de ordem emocional que realmente podem comprometer, de alguma forma,
a vida dessas crianças. Então, é necessário que elas voltem a ter um convívio, voltem à escola, tá certo? E nesse processo de volta à escola, várias sociedades aí pelo mundo inteiro, a Academia Americana de Pediatria, a Organização Mundial da Saúde, e daí para frente, tá certo? Criaram, tá certo? Regras, são regras muito bem definidas, muito claras, são diagramas, assim, mas me parece que escrito por pessoas que nunca tiveram contato direto com crianças ou lidaram com crianças. Por quê? Porque, na verdade, não corresponde, tá certo, àquilo que é a realidade do relacionamento das crianças dentro de uma escola. Por outro lado, ainda tem um outro problema muito grande, quer dizer, você pega uma normatização e tenta traçar coisas assim, como se fosse o mundo inteiro absolutamente igual, tá certo? E isto não é igual. Vocês estão aí com provavelmente mais de 25, 28 graus, eu estou aqui com 11 graus, tá certo? Você pode dizer, abra todas as janelas da escola, eu não posso dizer aqui, deixa todas as janelas, porta aberta e vamos ventilar isso aqui. Então, existem diferenças regionais, diferenças individuais, as crianças têm comportamentos diferentes. Agora, se, tá certo, a gente tem esse lado de que essas normatizações são um pouco fosfóricas, tá certo? De outro lado, a gente tem a família. A família começa a ficar extremamente insegura, porque o processo todo em torno da Covid foi um processo assim de terror, não é? Então, a doença é um terror. Na verdade, a doença ela é uma doença grave, uma doença de controle complicado, tá certo? Mas acho que aconteceram muitos equívocos ao longo do tempo em matéria de tratamento, em condução de gestão de saúde, tá certo? Mas é uma doença que hoje a gente olha para ela, eu cuido de pessoas, e eu olho para essa doença e vejo, olha, eu consigo dar uma certa condição, eu consigo ter um certo controle sobre ela. Mas, de qualquer forma, a família olha para essa doença com muito horror, fica extremamente insegura de mandar a criança para a escola, com receio de que a criança vá pegar a doença, e, pior ainda, ela tem receio também de que a criança traga da escola a doença para dentro de casa, principalmente se em casa existam pessoas que sejam pessoas do grupo de risco, né? E aí, o que a gente tem receio é que nessa volta para a escola comece um processo opressivo, tá certo? Da família em relação à criança. Ó, você vai para a escola, mas você não põe a mão aqui, você não põe a mão ali, você não tira a máscara, você não levanta da cadeira, você não abraça o seu amigo. E a criança, então, vai entrar num processo absolutamente ambíguo, né? Ambíguo, porque o que a criança está imaginando na volta à escola? Ela voltar para a escola antiga, que ela corria, que ela brincava, que ela dava risada, que ela brincava de corre-corre, que ela abraçava os amigos, tá certo? E nada disso vai poder acontecer. Então, esta coisa vai gerar na criança um desapontamento muito sério quando ela chegar na realidade da escola nova, né? Como essa criança vai reagir, nós podemos ter vários tipos de reação. E a escola tem que estar pronta para observar esse tipo de coisa, tá certo? E saber manejar esse tipo de coisa. Então, existe a necessidade absoluta de um preparo do corpo docente, dos funcionários da escola. Eles têm que, de alguma forma, conhecer as linhas gerais da doença, tá certo? Resolver as suas próprias ansiedades, as suas próprias dificuldades em relação à doença, seus medos, tá certo? Para que esta coisa consiga começar a rodar. Começou a rodar, com o tempo as coisas tendem a se acomodar, né? Agora, a tal da palavra humanizar, que se usa tanto na área da saúde,
agora vai precisar ser aplicada também na área da educação. Porque não se pode ficar muito preso àquelas regras das normas emanadas aí pelas sociedades, etc. Certo? Precisaria tentar olhar, tá certo? O olhar da criança. Tá vendo? Como ela está vendo aquilo. Meio fosfórico, mas isto é importante, não é? Para isso, você tem que conhecer um pouco da doença, tá certo? E para que você consiga, tá certo? Nesse momento onde você está atendendo as crianças, passar para a criança as verdades da doença, para que a criança possa reagir de uma forma verdadeira. Não adianta nenhuma pintura especial. A próxima, por favor. Não adianta nenhuma pintura especial, tá certo? Em relação a que a doença é melhor ou a doença é pior, né? Algumas coisas muito objetivas, tá certo? Com relação à doença, não é? E a doença na criança estão colocadas aqui. A primeira delas é a seguinte: carga viral. Então, a carga viral calculada nas coletas de material de vias aéreas, tá certo? E que tem relação direta com a capacidade de infectividade de uma criança no meio ambiente. Então, está calculado e medido que, entre 1 a 10 anos, você tem 43 mil vírus, tá certo? 11 a 20 anos, isso sobe para 63 mil, 21 a 30, 183 mil, 31 a já nós chegamos a 164 mil vírus como carga. Este é um trabalho feito na Universidade de Berlim, tá certo? Isso em pacientes sintomáticos, Então, dá para perceber que, na verdade, a faixa etária até os 10 anos é uma faixa etária com uma capacidade de transmitir muito menor do que a do adulto. Certo? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho importante. Não fiquem preocupados, tá certo, da criança trazer para dentro de casa, a partir da escola, a doença. Isto existem N tentativas de demonstrar esse fato, mas isto não se conseguiu demonstrar isso. Não existe a criança como o caso índice, quer dizer, o primeiro caso dentro de uma família gerando um surto familiar da doença. A criança, além de ter menos vírus na sua carga viral, certo? O tempo de excreção, que é o tempo em que ela fica liberando vírus no ambiente, é bem menor do que no adulto, né? É bem menor do que no adulto. No adulto, é estimado que isto vai até o 8º, 10º dia de evolução de um paciente sintomático. Na criança, tá certo? É estimado que isso, com 4 a 5 dias, já esteja em nível não infectante de forma nenhuma, certo? A transmissibilidade é bem mais baixa. Então, existem vários trabalhos observacionais, trouxe só um aqui, tá certo? Uma criança de 9 anos colocada no meio de 122 crianças, essa criança de 9 anos sintomática, doente, etc., etc., as 122 crianças, nenhuma delas desenvolveu a doença. Então, aqui tem o sentido, tem de trazer coisas assim mais objetivas, porque existe muito fala e não fala em relação à doença Covid, existe a mídia com muita desinformação, tá certo? Existem coisas absolutamente paradoxais, mas aqui são coisas objetivas, quer dizer, com isso aqui fica muito claro que a criança, ela se infecta menos, ela pega menos e ela transmite muito menos. A próxima, por favor. Aí, tá certo? Se tem algumas conclusões. Uma conclusão é essa conclusão de uma revista, a Acta Pediátrica, agora de maio de 2020, feita num instituto de muita
seriedade, que é o Karolinska, de Estocolmo, na Suécia, certo? Onde é colocado textualmente: é improvável que a criança tenha significado como principais transmissoras da pandemia. Isto foi aventado no começo, foi dito que a criança era realmente o veneno da história. Isto não é verdade, tá certo? Isto não é verdade. Todas as observações até hoje mostram ao contrário. É improvável que a abertura das escolas e jardins de infância tenha um impacto nas taxas de mortalidade pela Covid-19. Isto é uma coisa que também já foi observada em outros países, certo? Já foi observada em outros países. A próxima. Por quê? Se você conhece a doença, você vai ver que é o seguinte: a criança, menos de 2% do total de casos diagnosticados é na faixa pediátrica. Os casos graves, então, são raríssimos. E os óbitos muito, mas muito mais raros do que os casos graves. Os poucos casos de óbitos que a gente tem conhecimento têm forte relação, tá certo, com problemas de comorbidades importantes, tá certo, associadas. A imensa maioria das crianças assintomáticas ou oligossintomáticas, elas, mesmo tendo este comportamento, podem ter alterações tomográficas, e que não significa que estas crianças sejam potencialmente crianças que caminhem para uma doença maior, uma doença pior. Maior dificuldade em ser contaminado. Então, na verdade, isso é uma coisa bem objetiva, né? A criança, tanto que menos de 2% só tem a doença, e tem explicações para isso. A primeira explicação, que eu acho uma explicação muito plausível e lógica, é que o ponto de ligação do vírus na célula, que é o ACE2, tá certo? Ele, numericamente, ele tem uma presença muito menor na célula na criança do que na célula do idoso, e de que na célula das pessoas que têm comorbidade, como diabetes e hipertensão. Tá? Então, esse menor número de receptores celulares justifica, de uma certa forma, que a doença seja muito mais amena, que a criança tenha realmente uma carga viral menor. Outra coisa, a imunidade inata na criança, ela é muito mais ativa, ela é muito mais pura ainda. Ela não sofreu ainda alterações ao longo da vida, diferente da pessoa idosa, onde essa imunidade inata já está muito relativa. E ainda a criança é passível da reação cruzada. A gente sabe, hoje, cada vez mais, aí se desenvolve esse pensamento de que os coronavírus sazonais, que atingem aí todo mundo, todas as crianças, a gente que é pediatra, a gente vive e viveu aí no mundo onde coronavírus a gente deve ter enfrentado todos os dias, do coronavírus sazonais. Isto, de uma certa forma, induziu alguma forma de proteção para a gente em relação a esses coronas sazonais, que podem ter reação cruzada com esse corona atual. A transmissibilidade é baixa, como a gente já falou, tanto dentro do domicílio como fora do domicílio, tá certo? O que dá, então, uma maior tranquilidade naquilo que se chama volta às aulas. Então, essa minha explanação rápida e um pouco corrida, tá certo? É muito no sentido de mostrar para vocês que a criança, enquanto parte desse processo da pandemia, é uma pessoa que realmente tem várias vantagens. E eu fico relativamente tranquilo, não é certo? Dessa volta às aulas, não é certo? Já sabedor de que aquelas normas, aquelas regras, todas impositivas, filhinho, você ainda vai andar nessa linha para ir até a sua sala de aula, não encosta no seu amigo da frente, nem deixa o de trás encostar, que isso é absolutamente impossível,
tá certo? Mas, mesmo assim, eu acho que a escola deve voltar à vida das crianças, tá certo? Sem que família e escola, tá certo, deixe as crianças neuróticas. Então, meu recado inicial era esse aí. Obrigado. Perfeito, professor. Então, assim, o senhor conseguiu deixar claro para a gente a questão de quanto que essa doença se comporta diferente nas crianças quando comparada com os adultos, e que é importante, e aí a gente vai ver daqui a pouco também por que é tão importante essas crianças voltarem a socializar. A questão do isolamento social teve repercussões nesses últimos meses dentro do ambiente familiar. É importante a gente lembrar que as escolas estão se preparando para voltar às aulas, mas eu percebi uma preocupação muito grande com a arquitetura da escola, com a diminuição do número de cadeirinhas dentro da sala de aula, como se diminuir 50%, 25% o número de alunos fosse conseguir um distanciamento, 25% vão aglomerar. As escolas se preocuparam muito com a questão da biossegurança, mas eu acho que as escolas têm que estar preparadas para acompanhar as repercussões dessas crianças com relação à saúde mental, porque são crianças que vão voltar mais ansiosas, são crianças que receberam milhões de orientações com relação a como se comportar dentro da sala de aula. Então, com certeza, são crianças que vão chorar mais porque elas querem abraçar os amiguinhos, são crianças que vão querer brincar e não vão poder pegar nos brinquedos. Então, eu queria agora chamar a doutora Marília Bitbol, que é neuropediatra, para falar um pouco sobre como a gente vai conduzir essa questão da saúde mental das crianças na volta dela às aulas. E o que será que mudou na cabeça delas com relação a essa doença e como isso pode ter uma repercussão no aprendizado, no currículo escolar. Seja bem-vinda, doutora Marília. Muito obrigada pelo convite, né, de estar podendo contribuir nesse momento único, ímpar, né, pelo qual o mundo inteiro está passando, e quero me solidarizar também com todas as famílias que atravessaram esse momento crítico, né, de saúde no mundo, mas com carinho especial a todas as famílias do nosso estado, né, que fomos gravemente atingidos por essa pandemia. Sou Marília Bitbol, neuropediatra, esposa e mãe de um menininho de 4 anos. Né? Então, eu também estou vivenciando as tensões dessa situação inesperada de lidar com um inimigo invisível, desconhecido, que ameaçou a humanidade para o mundo, lidando com os desafios e as preocupações de dentro de casa, por ser mãe e esposa, e os de fora, né, no dia a dia como profissional de saúde. Nós vivemos um momento de incertezas, ainda não temos evidências suficientes, evidências científicas suficientes quanto a tratamentos e vacinas, né? E fomos pegos de surpresa, né? Nós não temos nenhuma resposta assim certa. Os riscos eles podem ser minimizados, mas não eliminados, né? Fomos pegos de surpresa nessa mudança repentina na nossa rotina, né? Onde fomos forçados, né, para preservar nossa saúde, a um distanciamento social, no qual nossas crianças, que eram tão apegadas aos seus avós, aos primos, aos amiguinhos, foram afastadas, então nós tivemos um prejuízo nessa questão social, né, e também brotaram as preocupações excessivas com as medidas de higiene, quanto ao uso de máscara, a lavagem das mãos, o uso de álcool gel, né, o que gerou um clima de tensão, quase uma obsessão, né, uma compulsão em relação a esses hábitos, essas medidas de higiene, e o grande impacto que foi o fechamento das escolas e das creches, né, e a sobrecarga dos pais, que tiveram o desafio de repassar o conteúdo escolar às crianças, e muitas famílias carentes contavam com a escola como fonte de alimentação para os filhos, né, muitos faziam as principais refeições dentro da escola e ficaram privados, né, dessa oportunidade. E outros também que têm que sair para trabalhar contavam com a escola como um local seguro para que seus filhos
ficassem enquanto trabalhavam, né? Então, isso expôs as crianças a um risco social, violência doméstica, risco de abuso sexual, né? Outras violências, quando fica sob cuidado de terceiros, né? Longe dos pais e tudo mais. E os desafios domésticos dos pais, tendo que fazer malabarismos, né? Com as crianças em tempo integral, tendo que dar uma atenção, cuidar do aprendizado escolar, gerenciar os serviços domésticos e ainda cuidar do home office, né? Que muitos ficaram trabalhando em casa, na mesma rotina, mesmo potencial, mas dentro de casa, né? Outro fator importante foi a questão do sedentarismo, né? A alimentação inadequada, os pais não podem, assim, sair com a mesma frequência que antes para ir no varejão, né, no supermercado, a renda diminuiu, então a preferência por alimentos que têm um prazo de validade maior, enlatados, multiprocessados, né, fizeram com que em muitos lares a qualidade nutricional dos alimentos decaísse. E além do mais, algumas crianças podem ter desenvolvido hábitos de compulsão alimentar, né, como consequência da ansiedade no qual está vivendo, levando a um quadro de obesidade, e outros, né, evitando os alimentos. Uma outra coisa que pode prejudicar, o tempo excessivo de exposição às telas. As crianças não têm mais aquela oportunidade, né, de brincar, de praticar esportes, de ir para a escola, então ficaram mais expostas à internet, tablet, celular, TV, e isso tudo pode causar uma repercussão, né, na arquitetura cerebral que está em desenvolvimento. E, além do mais, muitos correram risco de exposição a conteúdos inadequados de TV e internet, né, expostos à violência, pornografia e intoxicados por notícias ruins. Muitas crianças apresentam, por conta dessa mudança de rotina, prejuízo na qualidade do sono, que é fundamental para o desenvolvimento da memória, da inteligência, para o seu crescimento, pela mudança de rotina. E se depararam com situações de medo e insegurança pelo risco de adoecimento, né, de pegar o Covid, e pelo medo de perder pessoas queridas, perder os pais, perder os avós, né, e muitas depararam-se com essas questões de morte e de luto, né, causando mais angústia e complicando ainda mais essa situação. Então, eu falo assim que o Covid é um vírus terrível, porque ele tem seus danos diretos, que, como o doutor Evandro falou, as questões do adoecimento, né, propriamente ditas pelo vírus, e tem seus danos indiretos, né, que são prejuízo na saúde mental das crianças e dos adultos, o favorecimento de um ambiente prejudicial ao desenvolvimento infantil, porque a criança, para se desenvolver, ela precisa vivenciar experiências com o meio onde ela está inserida, né? Ela precisa de atividades físicas ao ar livre, correr, pular horas ao dia, contato com a natureza, o contato social, que é importantíssimo para a formação do cérebro social da criança, com os pais, com as outras crianças, familiares, e a alimentação saudável, né, como eu já falei. E além do mais, os prejuízos econômicos, as preocupações financeiras, o desemprego, no qual toda essa situação nos repercutiu, né? Então, como eu falo, nós não temos certezas, os riscos podem ser minimizados, mas não eliminados, né? E tudo nós temos que colocar na balança. Quanto ao prejuízo direto do Covid, que é a questão do adoecimento, né, já foi citado que o acometimento nas crianças não foi tão grave quanto dos adultos, né? Aqui em Manaus, os dados da Fundação de Vigilância em Saúde revelam que foram notificados 2.404 casos, né? E 14 casos que evoluíram para óbito em crianças. Então, a taxa de letalidade foi de 0,5%. E essas crianças tinham comorbidades, eram cardiopatas, neuropatas, imunodeprimidos, portadores de síndrome genética. Então, a taxa de letalidade foi de 0,5%. E o cérebro infantil, ele continua no seu processo de desenvolvimento a todo vapor, né? A gente pode pensar, mas foram só 3 meses que meu filho ficou em casa, né? Mas foram 3 meses
privados de um ambiente propício, saudável para o seu desenvolvimento. E esse período de privação pode impactar significativamente no potencial cognitivo e socioemocional dessas crianças, deixando marcas para o resto da vida. Porque eles são bem sensíveis ao ambiente ao redor, tá? As crianças com transtornos comportamentais e deficiências são mais prejudicadas ainda, né? Porque foram privadas do ambiente escolar, né? O que foi oferecido pelas escolas foram as atividades através de vídeos, né? Como que uma criança surda vai conseguir acompanhar se não tem a tradução na linguagem brasileira de Libras, né? E uma criança cega que não tem acesso ao material em braille, né? Ou então uma criança autista, como ela vai conseguir ficar parada para assistir um vídeo, né? E a sensibilidade auditiva, como que ela vai tolerar o barulho, né? No contido no vídeo, né? Então, elas realmente são bastante impactadas, tiveram suas terapias suspensas, então nós vemos crianças, eu estou atendendo na Policlínica Codajás e me deparo com muitas crianças desorganizadas, né, ficaram sem medicação, porque a mãe ficou com medo de sair de casa para ir atrás, ficaram sem suas terapias, então as crianças estão muito desorganizadas. Então, elas vão ter um desafio maior no processo de adaptação, né, de sair de casa e se readaptar e reconstruir o vínculo com a escola. Então, o ambiente, como eu já falei, afeta diretamente a formação das sinapses. Quando nós nascemos, nós já nascemos com os nossos neurônios formados, né? O que vai impactar no nosso desenvolvimento intelectual, emocional, motor, da linguagem, são as comunicações entre esses neurônios, que nós chamamos de sinapse, né? E nos 2 primeiros anos de vida, nós temos assim uma explosão de desenvolvimento. A velocidade de desenvolvimento cerebral é muito acelerada. Para vocês terem uma noção, quando nós nascemos, um neurônio tem 2.500 sinapses. E por volta de 2 a 3 anos, cada neurônio tem mais ou menos 15.000 sinapses. Só que no decorrer dos anos, essas sinapses se reforçam, algumas se reforçam, outras enfraquecem, e as menos utilizadas são podadas, entendeu? Então, quanto mais estímulos positivos as crianças têm no período crítico, que ela é mais sensível ao desenvolver tal habilidade, mais essas sinapses positivas vão se reforçar. Então, o período de privação por 3 meses pode impactar realmente no desenvolvimento da arquitetura cerebral. Outra situação em relação que as crianças aprendem através da imitação. Elas observam o ambiente, né, e elas imitam. Para ela desenvolver a parte social e da linguagem, nós temos os neurônios espelhos, no qual a criança já nasce com esse potencial de imitação. Então, para ela se socializar, desenvolver a linguagem, ela tem que interagir com as outras pessoas e ela vai imitar, né? Então, se o seu cuidador, se os pais estão com uma face tensa, né, irritada, estressada, a criança vai ter uma tendência a repetir aquela face, aquelas emoções faciais, né? E tudo isso colabora para a geração de estresse. Então, a gente fala que como a criança aprende imitando, aprende, né, através dos neurônios espelhos, seja você o modelo de comportamento e de resiliência que você gostaria que seu filho tivesse, né? Outra questão, a criança e o estresse, né? A criança, ela tem uma capacidade de lidar com estresse, mas um estresse menor e rápido, né? A criança, ela pode sofrer 3 tipos de estresse. O estresse positivo, que é aquele estresse quando ela toma uma vacina, quando o pai vai deixar na escola e ela dá aquele chorinho para ficar com a professora, mas depois ela logo esquece, porque é acalentada, é acolhida, né? E esse estresse é positivo porque ele faz a criança entender que nós temos dificuldades, que nós temos que ter uma tolerância às frustrações, né? E ajuda a criança a desenvolver a resiliência. A criança tem um pico de adrenalina, de cortisol, mas logo isso volta ao normal.
Tem o segundo tipo de estresse, que é o estresse tolerável, que é quando esse estresse ele tem uma duração maior, né? Que é esse estresse que nós estamos passando hoje, 3 meses, né, trancados dentro de casa, convivendo com esse clima de tensão, mas as famílias, elas têm capacidade de acolher a criança com muito carinho, dar um tempo de qualidade, um tempo de escuta, né, uma organização da rotina saudável, então medidas que a família pode propiciar a essa criança para que ela lide com esse estresse e consiga prosseguir sem que lhe cause danos. E tem o estresse tóxico, que é aquele estresse elevado, a uma exposição contínua, que supera a capacidade da criança de lidar com a situação, e a família não consegue fornecer o suporte necessário. Isso predispõe a uma elevação dos hormônios do estresse, a adrenalina, o cortisol, e eles vão impactar naquela questão da formação das sinapses. As crianças vão ter suas sinapses retraídas, né? Então, pode causar prejuízo na questão cognitiva, social, da linguagem, e a longo prazo tem também maior risco de depressão, drogadição, alcoolismo, câncer, diabetes e insucesso na vida profissional. Então, considerando tudo isso, né, nós vemos que a saúde não é somente ausência de doença, né? A saúde são vários fatores que nos proporcionem manter, né, uma qualidade de vida. Então, e como as crianças estarão no retorno às aulas? Um estudo evidenciou o impacto da pandemia sobre 1.774 estudantes e revelou que 23% tinham depressão e 20% tinham transtorno de ansiedade. Várias outras pesquisas, também com dados semelhantes, indicam o maior risco de depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, TOD, né? E nós estamos aí para observar se vai existir uma síndrome pós-pandemia, né? Pós-confinamento, o que vai acontecer, como estará a saúde mental dos nossos estudantes. Gostaria de falar também a questão das crianças com deficiência, né? Muitas mães vêm me perguntar, doutora, meu filho vai voltar, não vai voltar? Né? Como eu falo, nós não temos 100% de garantia de que nada vai acontecer com a criança, mas nós temos que ter consciência que as pessoas com deficiência são amparadas pela Lei Brasileira de Inclusão, que também é chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi implementada desde 2016, e que elas devem ter todo o acesso assegurado como as outras crianças, ok? Então, eu concluo aqui a minha parte, né, falando que nós temos que colocar sempre o risco-benefício da situação, e que seja um retorno tranquilo. Obrigada, Marília. Eu fico até preocupada, às vezes, de imaginar o quanto que essas crianças vão ter dificuldade no retorno para a escola, com relação ao aprendizado, com relação ao comportamento, e, além disso, elas estão cheias de orientação. Uma das perguntas que mais foram feitas e que eu gostaria que o professor Evandro comentasse um pouco sobre o uso de máscara em criança. A questão da higienização de máscara, quantas máscaras a criança vai levar para a escola, como é que ela vai usar essa máscara, como que ela vai manusear essa máscara, isso é possível, isso é necessário, isso é importante. Então, qualquer criança pode usar máscara, e quando que ela vai usar? Será que ela consegue fazer esporte usando máscara? Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Muito bom. Então, o problema da máscara começa com a qualidade da máscara, não é? Hoje, com a difusão aí da história das máscaras caseiras, então tem máscara feita de tudo quanto é jeito, não é? E não são todas que têm realmente os requisitos necessários, não é? Tecnicamente. E isto é uma coisa que precisaria ser observada
desde o início. Agora, se a criança deve ou não deve usar máscara, já existem observações e existe uma orientação de que abaixo de 2 anos esqueça que a criança fique com máscara, primeiro que elas têm uma resistência em ficar com a máscara, e segundo, porque, segundo a Academia Americana de Pediatria, existe um certo risco da criança não conseguir manejar corretamente a máscara numa situação em que ela se sinta sufocada ou que ela tenha alguma dificuldade respiratória. Então, abaixo de 2 anos fica proscrita o uso da máscara, não sei, em circunstâncias especiais, quando está junto com a família, no colo da mãe, sendo transferida de um lugar para o outro, mas numa escola onde elas vão ficar em uma semi-liberdade, imaginar que criança abaixo de 2 anos vai ficar de máscara é impossível. As crianças acima disso, certo? Elas podem ter até a vontade de ficar, mas elas não conseguem. Quer dizer, a minha vivência de criança com máscara é difícil, porque incomoda, porque ela fica quietinha, quando ela quer falar, ela puxa a máscara para falar, certo? Então, eu acho que tem que tentar se orientar. Olha, use a máscara, mas se o processo for um processo muito impositivo, muito agressivo, aquele estresse que foi comentado agora um pouco, certo? E você vai ter mais estresse ainda, você vai mudar o enfoque do estresse, tá certo? Então, a máscara é uma coisa relativa. Nas crianças maiores, mais conscientes, etc., tudo bem, o uso da máscara pode ser mantido, que o uso da máscara de boa qualidade é absolutamente efetivo. Isso não tem a mínima dúvida, certo? Ele protege em muito a transmissão. Como a transmissão na criança já é baixa, o uso da máscara realmente vai proteger bastante. E o que eu posso dizer é que tome cuidado nas crianças de baixa idade, procure trabalhar esse tipo de coisa do ponto de vista psicoemocional, leve o uso da máscara para alguma coisa assim mais lúdica, tá certo? Máscaras pintadas, máscaras desenhadas, vamos desenhar a nossa máscara que nós vamos ficar mais bonito, tá certo? Então, esse tipo de coisa que as escolas deveriam trabalhar para tentar que as crianças fiquem com máscara, porque, na minha ótica, não usar máscara vai demorar um bom tempo ainda, certo? Então, é isso. Acho que a máscara abaixo de 2 anos não tem muita indicação, acima de 2 anos depende da motivação que você conseguir dar. Agora, sempre atentando para a qualidade da máscara. Por favor. Obrigado, professor. Então, realmente a máscara, ela é importante, principalmente para os adultos. Eu acho que o uso de máscara na escola ela deve ser usada mais pelo profissional da educação, pelos professores, por quem está fazendo a higienização da escola, e realmente não precisa dar aquela importância toda que a gente já viu com relação ao uso da máscara das crianças, até porque elas têm uma carga viral mais baixa e elas acabam assim que vão sujar a máscara, vão se enrolar com a máscara e não vai dar muito certo. Eu já vi crianças usando a máscara como bolsa. Enfim, professor, só completando um pouquinho, tem muitas perguntas aqui de pais preocupados porque a criança convive com os avós. E será que essa criança que convive com os avós, ela pode voltar para a escola? Qual é o risco que corre de ela transmitir a doença? Eu acho que até o senhor deu uma aula maravilhosa no início, isso acalmou o nosso coração. Mas qual é o risco de essa criança voltar para a escola e voltar para casa e transmitir a doença para os avós? Então, essa coisa não foi medida, obviamente, a gente não tem uma medida numérica para isso em relação especificamente a essa situação da criança e pessoas idosas dentro de casa. A gente sabe que a transmissibilidade
da Covid, existindo um caso índice dentro de uma família, gira em torno de 17% a 20%. Isso sendo um adulto. A gente sabe que inúmeras observações mostram que a criança, mesmo assintomática ou oligossintomática, tá certo, dentro de casa, tá certo, ela raramente, mas raramente, transmite para um outro adulto e jamais condicionou surto dentro de uma comunidade familiar. Agora, eu não posso ajoelhar e dizer que, tá certo, olha, pode ficar sossegado com os velhinhos da casa que não vai acontecer nada. Isso não dá para rezar esse tipo de coisa. Acho que a criança na escola, tá certo? Ela vai tomar lá os cuidados da escola, problemas da lavagem da mão, tentativa de usar máscara, etc, etc. E em casa a criança vai ter que ter a vida normal dela. Chegou da escola, vai ter que ser bem higienizada, toma seu banho, troca sua roupa, tá certo? Acho que a criança merece receber, não é só a criança, o adulto também, a vitamina D, merece receber vitamina C, tá certo? Merece receber o zinco como elemento de estímulo imunitário, tá certo? Existem até algumas coisas do ponto de vista de uso de alguns probióticos específicos em relação a isso, tá? Mas o risco me parece muito pequeno, tá? Mas eu não posso dizer que ele não vai existir de forma nenhuma. Ótimo, professor. Isso aí já responde várias perguntas. O pessoal está preocupado com relação à imunidade da criança. Então, enfim, a criança está desenvolvendo ainda a imunidade e a gente pode fazer uma alimentação saudável, fazer algumas suplementos vitamínicos, isso também pode ajudar. Mas o mais importante não é só com relação ao Covid, mas com todas as infecções. Com relação à triagem dessas crianças na escola, professor, o que os professores podem fazer para identificar se essa criança está doente ou não, como que os pais devem se comportar, porque há uma preocupação muito grande. Meu filho vai para a escola, vai ter outras crianças doentes, o que a escola pode ajudar? Será que verificar a temperatura da criança vai ajudar em alguma coisa? O que o senhor acha? Bom, aquele revolvinho de temperatura na entrada das coisas que estão usando por aí, aquilo é bom para vender o revolvinho, porque não resolve coisa nenhuma, não é? Aqueles resolvinhos, primeiro, não funcionam direito, e segundo, você detectar alguém com febre ou sem febre, uma temperatura um pouco diferente, tá certo? Isso não significa obrigatoriamente. Parece que as pessoas esqueceram que as outras doenças existem. As outras doenças continuam existindo igual, não é? Qualquer temperatura não é Covid. Agora, de qualquer forma, a pergunta é boa em relação a assim, o que o professor, tá certo? O que a direção da escola, o que os cuidadores lá podem observar. Então, é uma coisa interessante isso, porque, na verdade, as crianças, a maior parte são assintomáticas ou bem oligossintomáticas, tá certo? A manifestação que tem, assim, alguma relevância seria o problema da doença diarreica, tá certo? Que hoje a gente está vendo cada vez mais a Covid só com manifestação gastrointestinal, sem manifestação respiratória, ou essa associação, quando você tem uma associação, olha, está com tosse, tem um pouco de mal-estar, a criança está nauseada, ficou mais caidinha e está com um processo gastrointestinal, essa soma sugere a possibilidade da doença Covid, tá certo? Agora, eu acho que para o cuidador, qualquer anomalia diferente, tá certo? Vou falar uma coisa redundante, diferente do normal de uma criança, tá certo? Deve ser considerada como uma coisa a ser investigada. Então, esta criança deve ser impedida de ficar na escola e até que se esclareça exatamente o que era aquela situação de anormalidade daquela criança.
seja de comportamento, seja do ponto de vista físico, seja anorexia, seja qualquer outro tipo de comportamento anormal. Então, o que eles têm que observar, a criança está tendo um comportamento normal para ela, ótimo. Não está, olha, por favor, pais, vamos averiguar o que está acontecendo aqui. Ótimo, professor. Então, só lembrando assim que as crianças que foram diagnosticadas com Covid, tem um trabalho bem grande feito na China, né, com várias crianças, mostrou que só 40% das crianças que tinham Covid tinham febre. Então, a febre realmente não é um bom marcador para ver Covid em criança. Às vezes, uma mudança de comportamento já pode ser significante. Mas eu acho que, como qualquer outra virose, se a criança não estiver bem, ela não deve ir para a escola. Isso aí é uma coisa importante. Às vezes, a escola vai se preocupar muito de ficar demarcando o local, a criança vai ficar a 1,5 metro da outra criança, vai entrar de uma por uma em tal hora. Eu fico imaginando isso lá na hora do vamos ver como que as crianças vão entrar em fileirinha, você não pode passar daquela faixa e vai verificar a temperatura, você passa, você não passa. Fica meio estranho, mas vamos ver como é que as coisas se adaptam. Professor, existe alguma doença na criança que impeça ela de ir para a escola? Tipo, alguma comorbidade, alguma criança de risco, como tem os adultos de risco, existe alguma criança de risco que não possa ir para a escola? Acho que ele não ouviu. Oi, professor? Congelou. Travou. Então, gente, vamos passar aqui para a doutora Marília, para ela falar um pouquinho para a gente como vai ser esse retorno das crianças, principalmente daquelas crianças que precisam de mediadores na escola. É uma preocupação muito grande. Meu filho tem autismo, meu filho tem síndrome de Down, meu filho tem TDAH, enfim, aquela criança que não para. Imagina obedecer um distanciamento, usar máscara. Então, qual a preocupação que nós vamos ter com essas crianças? Existe alguma preocupação diferente ou ela é a usual de sempre na escola? Então, primeiramente, as escolas têm que estar preparadas, né, para receber todas as crianças, né? Elas têm que prover um suporte psicológico para trabalhar esse processo de adaptação, né, na retomada do vínculo com a escola. E tem que ter uma comunicação mais frequente com as famílias também, né? Aquelas crianças que são mais agitadas, né, que não conseguem se controlar, manter os seus autocuidados, a escola deve prover o auxílio de um mediador escolar, que lhe assegure o suporte e o cuidado necessário para acompanhá-la nas mesmas condições externas de outras crianças, né? Uma coisa que as escolas têm que levar em consideração é que devem ser feitas triagens iniciais para detectar os diferentes níveis de aprendizagem de cada criança, né? Porque uma criança com TDAH, uma criança com autismo, né, ou com alguma outra alteração de comportamento, transtorno do desenvolvimento, ela provavelmente não teve o mesmo, não aproveitou da mesma forma as videoaulas, né? Então, com certeza vai ter um certo desnível que as escolas têm que fazer uma detecção, têm que triar, têm que traçar um diagnóstico e implementar um plano pedagógico individualizado para cada criança, para que ela recupere a sua aprendizagem, né? Então, nós também temos que, as escolas têm que levar em consideração a adaptação das crianças, a saúde mental dos professores, que também estão inseridos nesse ambiente de tensão, de estresse, que tem toda a sua bagagem, né? E as famílias. Então, nós precisamos do suporte da questão da psicologia, né? E também, principalmente nas escolas públicas, um suporte da equipe da assistência social, para que não tenhamos um número elevado de abandono, de desistência do ano escolar. É muito importante lembrar isso, como que essas crianças vai interferir o currículo delas esse ano,
como que elas vão aproveitar. A gente sabe que algumas escolas estão se adaptando, diminuindo o número de alunos na sala de aula, fazendo uma forma híbrida de estudar. Enfim, essas crianças, algumas se adaptaram na aula online, outras não. O interessante é que algumas mães dizem, meu filho se adaptou perfeito, ficava 3, 4 horas na frente do computador e assistia às aulas. Quando que outra criança vem, ela dizia, oi, professora, tchau, bom dia, vou brincar. Então, assim, nem todas as crianças são iguais, nem todas conseguem aproveitar. E aquelas crianças que precisam de um apoio maior, como essas crianças que precisam, às vezes, de um mediador ou que fazem terapia para poder conseguir aproveitar um pouco mais as atividades, provavelmente essas crianças vão voltar com um pouco mais de dificuldade e a escola vai ter que saber reconhecer isso. Além disso, a gente tem um problema sério dentro da escola que é o bullying. Então, o bullying, a gente tenta orientar as famílias com relação aos filhos, para que, por exemplo, se uma criança identificou um amiguinho que a família teve Covid, porque a mãe é a primeira, os pais são os primeiros a dizer, olha, o pai do seu amiguinho teve Covid, e aí, de repente, aquela criança pode ficar com medo de chegar perto do amiguinho, por causa que é o vírus está na rua, o vírus não podia estar ali. Então, o bullying é uma coisa que a gente vai observar muito, eu não tenho a menor dúvida. Nós não temos trabalhos, os trabalhos que existem publicados com relação a isso, como a doutora Marília falou, são trabalhos que foram pós-tempestades, pós-terremoto, que as crianças ficaram um tempo. Mas a gente sabe que 90 dias é muito tempo longe da escola. Algumas crianças podem desenvolver esses transtornos de comportamento. Os adolescentes, principalmente, eles já têm uma tendência ao isolamento social, eles podem ter uma acentuação disso também. Então, eu acho que a gente realmente precisa se preocupar não só com a saúde da criança, mas com a saúde dos professores, que eles precisam acompanhar tudo isso que vai acontecer, que vai ser uma novidade para a gente. As escolas estão se preparando, mas a gente sabe que vai ser novidade, a doença não é uma doença conhecida, e eu não tenho a menor dúvida que, com certeza, se a gente fizer uma outra sessão dessas daqui a um mês, a gente pode ter muito mais coisas a falar, como que eles conseguiram se recuperar, como que eles conseguiram ocupar todos os espaços na escola sem ter nenhuma limitação. Então, gente, a gente já está acabando o nosso tempo. Existem muitas perguntas que eu acredito que vão ficar um pouco em aberto, né? A nossa live vai ficar salva no Facebook e no YouTube. Então, vocês podem, quem teve a oportunidade de assistir inicialmente, pode assistir depois. Mas procurem ajuda do pediatra, do gestor da escola, procurem saber o que a escola está programando fazer com essas crianças, quais as atividades. O ar livre em Manaus é uma coisa que pega um pouco, dependendo do horário, às vezes a criança não consegue ficar ao ar livre porque é muito quente. Nas áreas, no Brasil, o Brasil de mil contrastes, existem regiões que são mais frias. Então, as normas que foram feitas, de repente, que foi orientado pelo CDC de Atlanta, não é uma norma que dá para a gente aplicar em Manaus. As normas que foram feitas para a região sudeste do Brasil não são as mesmas para a região norte. A gente precisa se ressignificar, a gente precisa reorganizar as nossas ideias e saber como que a gente pode ajudar essas crianças a voltar à escola com saúde, para que os pais consigam também se reorganizar, porque a gente sabe que esse começo vai ser difícil, está difícil para todo mundo, está difícil para os médicos, para os profissionais de saúde. Nós perdemos muitas pessoas, perdemos pessoas no nosso trabalho, perdemos pessoas, às vezes, até no seio familiar. Se vocês tiverem a oportunidade de ter um doente na família, vocês viram o quanto essa doença é grave. Mas, como o professor Evandro falou ainda há pouco, as crianças elas foram meio que poupadas da doença. São crianças que têm menos, são as crianças que têm menos carga viral, elas têm menos doenças, elas transmitem menos e elas precisam muito da nossa atenção. Então, agora eu queria deixar para fazer o pronunciamento dele de
se ele quer deixar algum recado para os pais, se existe alguma coisa muito importante assim que os pais precisam estar atentos com relação à infecção pelo Covid, para que a gente consiga ficar mais tranquilo com essa volta às aulas. Olá, pessoal, mas é assim, olha, veja, o que eu acho que o grande segredo dessa história toda se chama bom senso, né? Então, aquelas recomendações habituais de lavagem, de higiene, etc., etc., todo mundo está cansado, tá certo? Obviamente são absolutamente necessárias, tá? Mas eu acho que assim, se falou bastante aqui, se falou de uma forma bem pertinente. A família tem que tomar cuidado com o aspecto psicoemocional dessas crianças, tá? Bem como a escola tem que fazer a mesma coisa. A pandemia, a doença, a infecção, de alguma forma vai desaparecer, tá? O efeito psicoemocional desse momento, dessa tensão, desse estresse, tá certo? Pode ser que fique por muito tempo. Então, assim, a minha recomendação para as famílias é que, olha, cuidados são necessários, mas sem terror, sem medo, sem transmitir insegurança. Isto vale para quem? Vale para a família e vale para o pessoal da escola, tá? Então, tentem tratar com a maior tranquilidade e naturalidade o assunto, para que a criança não, tá certo, fique, tá certo, numa situação de ambiguidade em relação ao mundo. Eu quero me soltar, mas eu tenho que ficar preso, sabe? Então, por favor, cuide desse lado. Cuidados sem medo, sem terror. A recomendação básica é essa, bom senso e obrigado. Obrigada, professor. Doutora Marília, por favor, somente alguma coisa mais que a senhora acha que é importante a gente orientar com relação à saúde emocional dessas crianças, que eu já estou assim, querendo abraçar elas. Pois é, mais do que nunca, a presença da família na escola, né? A escola presente com a família e todos vestindo a camisa em favor da criança, né? Para que tudo ocorra da melhor forma possível, com menos trauma possível, de forma mais saudável possível, né? E só para concluir a minha parte, eu acho que muitos pais podem estar se pensando quais são os sinais de alarme, né, que meu filho pode me apresentar de que algo não está indo bem com ele, né? Porque os riscos de depressão, as taxas de suicídio na adolescência são muito elevadas, então, mais do que nunca, os pais têm que estar atentos, né? Os prejuízos que a criança pode manifestar a curto prazo são agitação psicomotora, elas podem demonstrar uma agressividade maior, choro intenso, crises mais frequentes de birra, uma personalidade introspectiva, algumas chegam até a desenvolver um mutismo seletivo, elas podem apresentar um distúrbio do sono, com dificuldade para dormir, despertares noturnos, pesadelos, voltar a fazer xixi na cama, né, enurese noturna, podem ter uma mudança repentina de comportamento, um sentimento de baixo astral, de que não é capaz, um déficit de atenção, podem demonstrar persistência de comportamentos obsessivos, compulsivos e alteração dos hábitos alimentares, além de outras dores inespecíficas, dor de cabeça, dor nos membros, dores abdominais, né? Tudo isso é uma reação natural ao que nós estamos passando. Mas se essas alterações persistirem, né, por semanas a meses, então os pais devem detectar o quanto antes e procurar uma equipe que possa auxiliá-los nesse processo de retomada da vida. Então, boa noite a todos e boa sorte. Estamos na torcida para que tudo corra bem. Bom, gente, acabou o nosso tempo. Então, boa noite, boa volta às aulas. Eu espero que tenha sido mais esclarecedor, que acalme o nosso coração e que a gente acredite que nós fomos capazes de ultrapassar esses meses todos e vamos conseguir também vencer essa barreira que é a gente libertar um pouco as crianças para voltar às aulas. Essa live vai ficar gravada no Facebook da SAPED e no YouTube. Muito obrigada e boa noite.